Qual foram as minhas experiências com o estágio e por que eu posso dizer que realmente não me ajudou? Tem alguns sortudos que às vezes trabalham em construtoras que realmente têm esse empenho, mas eu acho que eu vi uma pessoa na minha vida que realmente falou, olha, eu aprendi no meu estágio a conseguir construir, etc., mas normalmente não é bem assim que acontece. Eu trabalhei, acho que em 5 estágios diferentes durante a minha faculdade, eu sempre quis trabalhar, foi um desejo meu. E o primeiro estágio que eu fiz foi de um escritório dos meus professores. Meu professor, que era arquiteto, era casado com uma engenheira, que era até a nossa professora de gestão de obra, tudo. Ela tocava obra gigante, obra de estrada. Até trago ela, assim, como exemplo aqui bastante no canal, que ela foi, de certa forma, inspiração para mim. E dentro desse escritório, no momento que eu trabalhei lá, eles estavam fazendo um projeto para executar um dos blocos de uma faculdade lá de Curitiba. Beleza, era um projeto um pouco grande, né? Um projeto maior. E eu fiquei mais na parte do escritório e tive a oportunidade dentro desse escritório, até por conta dessa minha professora, a trabalhar com a parte de orçamento, né? Eram demandas específicas para o escritório em específico. E, de certa forma, em alguns momentos daquele estágio, eu precisei trabalhar como auxiliar administrativo, eu tinha uma responsabilidade de fazer uma limpeza de uma parte do escritório, cada dia da semana tinha uma pessoa que tinha que fazer café, enfim, eram várias atividades que eu tinha ali dentro daquele escritório, até por ter sido meu primeiro estágio, não tinha tantas responsabilidades, era um trabalho mais braçal, até porque eu estava aprendendo. Então, assim, foi bacana para eu aprender a me desenvolver no AutoCAD, para eu aprender um projeto grande, como era de detalhamento, né, dessa parte de um bloco, né, de faculdade. Foi bacana porque eu tive contato com alguns fornecedores e comecei a aprender o que era orçar realmente, né, pegar o telefone e sair, tipo, quanto que é, quantos metros quadrados de tal coisa, enfim. Foi bacana por esse lado. Mas não aprendi domínio de obra nem prática profissional dentro de obra, problemas que podem surgir em cada etapa de obra. Meu segundo estágio, eu fiz num outro escritório de arquitetura e que era mais voltado a obras menores, né, casas, e que eu tinha ali uma certa função dentro de obra também, que era para fazer medição, para conferir prumo, esquadro, para conferir se estava com a pintura no lugar certo, o revestimento no lugar certo, enfim. E em alguns momentos eu ajudei a comprar coisas que faltavam dentro de obra. Então, vai faltar cimento, preciso de tantas sacas para semana que vem. Esse tipo de coisa. Também bacana, tive algum contato ali inicial com alguma obra, mas também não me deu respaldo para dominar uma obra realmente, para saber exatamente o que fazer em cada pedacinho de obra, né? Lá mais para frente, né, fiz estágio de interiores, fiz estágio em outros lugares e o próximo estágio que eu fiz maior, né, que foi até o meu último, que eu fiquei mais tempo, quase 2 anos, foi um estágio no escritório de arquitetura hospitalar. E nesse escritório, que ele era acostumado só com projetos grandes, eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, de ficar na parte da aprovação desses projetos de hospital. E também eles estavam regularizando uma faculdade, projeto lá de uma faculdade, então eu tinha que ir lá e passei toda a faculdade para o AutoCAD para regularizar isso na prefeitura. Enfim, tive ali contato com algumas documentações. Isso me fez saber quais eram exatamente todas as documentações necessárias para começar uma obra? Não. Por quê? Porque eram atividades específicas que a empresa precisava. Ele não estava chegando e falando assim, vou te passar passo a passo de tudo que você precisa saber para realmente cumprir, né, todas as documentações, tudo que você precisa para realmente começar uma obra. Não, na aprovação do hospital, por exemplo, tinha lá uma cartilha gigantesca de um monte de coisa que tinha que mudar, porque o hospital é um projeto bem complexo, realmente, tem RDC 50, enfim, você tem que cumprir lá, então tinha vários itens que precisavam ser modificados dentro do projeto. Então, eu lidei com uma parte só da aprovação desses projetos na prefeitura. E que também não me deu respaldo para, agora eu sei o que eu preciso para aprovar um projeto? Não, é justamente isso. Você trabalha em atividades específicas que a empresa precisa para poder suprir as necessidades da própria empresa. A empresa realmente, assim, ela precisa de gente para resolver problemas, né, para resolver essas demandas. E não ter essa responsabilidade, por exemplo, dentro de um internato de medicina.
Aí sim você está aprendendo prática profissional, porque o internato de medicina você é obrigado a passar por todas as frentes, né, da medicina, pediatria, geriatria, obstetria, sei lá, todas as frentes ali de medicina, e que os professores têm como responsabilidade passar a parte prática para esses alunos. Quando você faz o estágio, você está simplesmente trabalhando para uma empresa. A empresa não tem essa responsabilidade com você. Por isso que eu falo, né, com a pergunta da pessoa, né, você fez estágio durante a faculdade? Te ajudou com as obras? Sim e não. Em alguns momentos específicos, né, eu trabalhei grande parte da minha faculdade, eu aprendi algumas coisas, mas eu não tinha respaldo suficiente com esse conhecimento que eu adquiri para conseguir dominar uma obra e, tipo, agora não tenho medo e vou me lançar no mercado só por conta dos meus estágios.